Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar uma parte muito interessante da planta, que é o estudo dos tecidos, né? Que histologia é estudo dos tecidos, e também vamos ver como ele funciona, né? A função dele na planta, que é a sua fisiologia. Então aqui nós temos um corte histológico, né? Um corte de um tecido de uma planta, onde conseguimos ver alguns dessas estruturas, né, como o colênquima, parênquima, os vasos condutores de seiva, como o xilema, o floema. Aí aqui tem a epiderme, algumas fibras. Então é esse processo que nós vamos estudar na aula de hoje. Relembrando como que é uma célula vegetal, né? Ela tem a sua membrana plasmática, tem a parede celular. A parede celular ela é feita de celulose, é uma parede rígida. Ela tem ali comunicação entre as células, né? Esses buraquinhos, esses porozinhos que são chamados de plasmodesmos, uns porozinhos, né? Uns buraquinhos que a célula tem comunicação com a outra célula que está do lado. E dentro da célula nós temos o citoplasma, cheio de organelas, como o complexo de Golgi, como mitocôndria, cloroplasto, que é responsável por fazer a fotossíntese, o vacúolo. E também temos o núcleo, né, que é onde guarda o material genético da célula. É uma célula bem semelhante com a célula animal, só que tem certas diferenças. A primeira é que a célula animal não vai ter, né, o vacúolo, não vai ter a parede celular, não vai ter o plasmodesmo e nem o cloroplasto ou os plastos. E a célula animal vai ter os centríolos e o lisossomo, estruturas que nós não encontramos na vegetal. Mas é uma célula eucarionte, como animal, por quê? Porque tem ali um núcleo delimitado pela carioteca. Tá? Então, só lembrando, né, como é que é a célula vegetal. E falando em célula, né, conjunto de células formam um tecido. E os tecidos vegetais, né, são divididos em dois tipos, adultos e embrionários, e cada um vai exercer uma função dentro do vegetal. Vamos começar falando um pouquinho sobre os tecidos do tipo adulto. O primeiro deles é o dérmico, que ele faz todo o revestimento do vegetal. Aí nós temos ali a epiderme, ela é formada por células vivas, achatadas, dispostas numa única camada e são aclorofiladas, isso mesmo. Na epiderme, que é essa parte aqui, né, mais externa se você pegar uma folha de uma planta, cortar aqui um pedaço e aumentar, você vai ver que essa parte aqui mais externa é a epiderme. E muitas pessoas pensam que é aqui que é feita justamente a fotossíntese, mas não, é na folha que acontece a fotossíntese, mas não na epiderme, porque ela é aclorofilada, não faz fotossíntese porque não tem clorofila ali. A clorofila, que é o pigmento que vai absorver a luz do sol, fica nessa parte aqui do meio, ó, chamada de mesófilo, e também nessa estrutura aqui, né, que é o estômato. O estômato ele é clorofilado. Você vê essas bolinhas verdinhas aqui, ó, né? E essas bolinhas verdinhas são justamente a clorofila, né? Fica ali dentro das células guarda, que fica no estômato. O estômato é esse porozinho que fica aqui embaixo, né, da parte de baixo da célula, que vai fazer as trocas gasosas. Então ali vai sair o oxigênio, produto final da fotossíntese, e é por onde entra também o gás carbônico que a planta vai utilizar para fazer a fotossíntese também. E também a transpiração, né? A água também sai por esse porozinho, né, que é o estômato. Então, estruturas que ficam na epiderme, né? Já vimos uma que é o estômato, mas tem outras estruturas também, como a cutícula, por exemplo. A cutícula é uma camada protetora que fica ali por cima, né, no caso, revestindo todo o vegetal, principalmente nas folhas, que é uma cera. Não sei se você já reparou, às vezes, quando o sol bate nas folhas, que dá até aquele brilho, né? Aquele brilho ali está se refletindo na cera presente na cutícula que reveste todo o vegetal.
E essa cutícula serve para evitar com que o vegetal perca água para o ambiente, principalmente num ambiente muito calor, né? Que aí vai ter a transpiração. O estômago, né, que é essa estrutura que a gente viu aqui, ó, essa estruturazinha aqui, esse porozinho que fica na parte aqui, inferior, desculpa, eu ia falar superior, mas não, é na parte inferior da folha, né? Ele é responsável, né, por fazer as trocas gasosas e também a transpiração do vegetal. São formados por duas células, chamadas de células guardas, que formam ali o ostilo, que é o orifício, que é aquele buraquinho, né, por onde é feita a passagem desses gases. E eles são clorofilados. Então, é uma estrutura que fica na epiderme. A epiderme não faz fotossíntese, mas o estômago que fica na epiderme, por ser clorofilado, faz fotossíntese, tá? Então não é na folha, na parte de cima, na epiderme, que vai acontecer a fotossíntese, mas como o estômago está ali, ele faz um pouquinho de fotossíntese também. Aí nós temos também outras estruturas epidérmicas, como os pelos, principalmente pelos encontrados na zona pilífera das raízes. E nós temos também os acúlios. Os acúlios, eles derivam na epiderme e são superficiais, fáceis de tirar, diferentemente de espinhos. Espinhos não são estruturas da epiderme, não são superficiais, eles são mais profundos. Então ele vem lá de dentro do caule, né, para fora, diferentemente do acúlio, que é bem facinho de tirar. Olha esse galinho aqui de roseira, né? A roseira tem acúlio, não espinho. Você vê que a pessoa aqui, ó, conseguiu destacar de forma fácil, porque é uma estrutura que fica presa somente na epiderme, que é a parte mais externa. E aqui na foto ao lado, nós vemos, né, os pelos das raízes, na zona pilífera da raiz. São pelos absorventes que vão absorver ali água e sais minerais presentes no solo para nutrir o vegetal e ajudar a fazer a fotossíntese. Então, essas são todas estruturas epidérmicas, assim também como os tricomas. O que é tricoma? Aqui na foto abaixo mostra o que é um tricoma. São essas estruturazinhas aqui que refletem luz solar e protegem a planta contra a perda de água. Mas também eles armazenam substâncias que liberam odores para a atração, né, de agentes polinizadores, né? Então, aquelas plantas que liberam cheiro, né, para atrair os polinizadores, esse cheiro sai da onde? Dos tricomas. Liberam também algumas plantas, né, substâncias urticantes que queimam. Então, se você encostar numa planta que ela tem esses tricomas e que libera essas substâncias urticantes, você vai começar a se coçar todo, queimar a pele e ter até uma reação alérgica, né? E também esses tricomas servem, no caso das plantas carnívoras, para armazenar aquelas enzimas digestivas quando ela aprisiona algum inseto, por exemplo. Então, aquela digestão, né, que ela vai fazer para transformar ali, né, dissolver o inseto e ela conseguir absorver os nutrientes do inseto, são essas enzimas digestivas que ficam aonde? Guardadinhas aonde? Dentro dos tricomas, que são estruturas epidérmicas. E temos também o súber. O súber é um tecido de revestimento rígido, bem duro mesmo, e forte, formado por células mortas. Por quê? Porque ele é cheio, impregnado, né, de suberina, que vai fazer com que essas células morram e ficam rígidas, né? Aí aqui você vê na foto justamente a pessoa retirando essa camada mais externa da casca da árvore, que é o súber, que é muito utilizado para fazer as rolhas, né, de garrafas de champanhe, vinho e etc. Então é dessa parte aqui da planta, que são células mortas, que é feito, né, essas rolhas usadas nessas bebidas. E é essa parte mais externa, então é a parte epidérmica, né, da planta. E essa rigidez também funciona contra isolante térmico, para proteger, né, o vegetal, contra frio e também contra o fogo, né? Algumas plantas, né, por exemplo, de cerrado, por exemplo, que ali tem geralmente acontece alguns incêndios, né? Essa
parte aí da planta também protege os tecidos internos contra o fogo e também protege contra choques mecânicos, né? Algum impacto, alguma coisa assim, tá? Então esse é o suber. E agora eu tenho os tecidos vasculares, que são aqueles que vão transportar a seiva, né, dentro da planta. Os vasos vasculares, se você fizer uma analogia com a gente, por exemplo, são semelhantes a nossas artérias e nossas veias, que transportam ali o nosso sangue. Só que na planta, né, esses vasos, essa parte vascular é chamado de xilema, né, ou vaso lenhoso, que vai transportar que tipo de substância? A seiva bruta, que é justamente ela vai absorver a planta através das suas raízes, água e sais minerais. E através do xilema, ou também chamado de vasos lenhosos, vai levar, né, lá para as folhas, onde será feita a transformação e utilização dessas substâncias que a raiz, né, absorveu na hora de fazer a fotossíntese, tá? Então essa substância bruta, né, essa seiva bruta, que é a água e os sais minerais que vem lá da raiz que a planta absorveu, subindo todo o vegetal até chegar às folhas, vai pegar o caminho, né, pelo xilema. E quando depois que a planta já fez fotossíntese, já transformou aquela seiva bruta numa seiva elaborada, que é o carboidrato, né, ou a glicose, por exemplo, aí vai sair das folhas e vai espalhar por todo o vegetal. Então vai pegar o sentido contrário, né? Através de qual vaso, né, vascular? Vai ser o floema, ou também conhecido como vaso liberiano. Tá? Então, xilema e vaso lenhoso é a mesma coisa, e floema e vaso liberiano é a mesma coisa, tá? Só que é mais usado xilema e floema. Então, o floema fica na parte mais externa do vegetal e a função dele é transportar seiva elaborada, que vai ser produzido lá nas folhas, né, através da fotossíntese, e que depois, né, vai ser distribuído por todo o vegetal. Então aqui você vê nessa figura aqui ao lado, ó, o que está de vermelho está representando o xilema. Então tá vendo que a setinha está indo para cima, né? Então tá vindo aqui, ó, das raízes, subindo pelo caule, indo pelos galhos até chegar lá na folha. Na folha acontece a fotossíntese, que é transformada a seiva bruta em seiva elaborada, e agora ela vai pegar esse caminho que está simbolizado aqui pela seta azulzinha, tá vendo? Está descendo, então ela está vindo para espalhar por todo o vegetal, tá? Aí temos os traqueídeos e elementos de vaso, que são células mortas que impregnadas de lignina, que fica aqui, ó, dentro do xilema. E são eles que ajudam a empurrar também, né, essa água e sais minerais no sentido contrário da gravidade, né, visto também que a água tem a função ali de capilaridade, né, adesão e coesão, então elas vão subindo aqui, ó, se aderindo aos vasos, como se fosse um canudinho. Já experimentou pegar um canudinho dentro do copo antes de você sugar? Você vê que o líquido já vai subindo sozinho até um certo ponto, porque uma das propriedades da água é a adesão e coesão, né? E também a capilaridade. Então o vegetal, ele utiliza, né, essa propriedade da água para facilitar a vencer a gravidade, né? Visto que como é que a água conseguiria subir se a gravidade empurra para baixo, né? Então, além de aproveitar essas propriedades da água, dentro, né, do xilema tem esses elementos de vaso que vai estar aqui ajudando também a fazer com que essa substância, que é a seiva bruta, suba com mais facilidade. E no floema, né, são formados por células vivas, sem núcleo e sem ribossomo, como estrutura citoplasmática bem reduzida, tá? Aí para descer, né, como o pessoal fala, todo santo ajuda, né? Aí para descer já está a favor da gravidade, então fica mais fácil. Então ali vai ser distribuído para todo o vegetal a seiva elaborada.
Temos também os tecidos fundamentais, que são aqueles que vão fazer as seguintes funções: preencher espaço vazio, fazer reserva de substância, fazer a fotossíntese e sustentar o vegetal. Aí tem alguns tipos, né? Por exemplo, temos o esclerênquima, que ele é formado por células mortas impregnadas por lignina, que vai conferir ali a rigidez e a sustentação do vegetal. Tá? Então, o vegetal, conforme ele vai crescendo, né, ele não ficar pesado, ele tombaria e cairia. Mas por que não acontece isso? Porque ali, né, tem essas células que faz parte do esclerênquima, que vai dar rigidez e sustentação ao vegetal. Então ele vai estar sempre fazendo o quê? Se mantendo firme ali, tá? E aqui embaixo tem uma célula, né, um corte histológico, mostrando justamente essa parte que é o esclerênquima, tá? Essa parte aqui, ó, de roxo mais escuro, tá? Então tá ali por todo o vegetal, conferindo essa sustentação e rigidez. Temos também o colênquima. O colênquima já é formado por células vivas, tá? Então o esclerênquima é por células mortas e o colênquima é por células vivas. E aqui ele vai dar flexibilidade ao vegetal. Ao mesmo tempo que o esclerênquima ele dá rigidez, o colênquima dá flexibilidade, como por exemplo nessa foto que eu botei aqui do lado. Quando bate ali um vento muito forte, né, e dobra praticamente ali o vegetal, ele quase que deita, mas depois quando o vento para, o vegetal volta ao normal. Então essa flexibilidade aí dos galhos e das folhas, né, graças a quem? A essas células vivas, né, que faz parte do colênquima, que fica aqui, ó, nessa partezinha aqui onde está a seta, ó, na célula do vegetal, tá? Então é claro que se for realmente um vento muito forte, pode realmente, né, quebrar o galho. Mas, dependendo do poder do vento, vamos dizer assim, né, o vegetal só vai tombar e depois ele volta para o lugar, né, porque tem essa flexibilidade conferida ali pelo colênquima. E temos o parênquima. O parênquima também é formado por células vivas e tem vários tipos de parênquima. Tenho, por exemplo, o medular ou cortical, que vai preencher espaço vazio dentro do vegetal. Temos o clorofilado ou palissádico, que é o que vai ter ali a formação do cloroplasto, né, que vai fazer a fotossíntese. Temos o parênquima aquífero, que vai reservar água, né? Guardar água dentro do vegetal, como aquelas plantas suculentas, por exemplo, e também as plantas xerófitas, que são os cactos, né? Então ele vai armazenar água dentro dele, por quê? Porque ele vive em ambiente seco, né? Ambiente que quase não tem água. Então ele guarda a água, né? Porque ele vai precisar para fazer fotossíntese. Temos também o parênquima aerífero ou aerênquima, que vai ser o quê? Que vai fazer a reserva de ar, que são bolinhas, né? Igual aqui embaixo, ó, essas várias bolinhas aqui, né? Só que elas ficam cheias de ar dentro delas, como se fosse aquelas boinhas de braço que você usava antigamente para ir para a piscina, né? Não afundar. Isso é uma analogia interessante porque são usados, né, principalmente em plantas aquáticas. Então as plantas aquáticas ficam boiando, né, na superfície da água graças ao parênquima aerífero, que tem ali aquelas bolsinhas, né, de ar que faz com que ela flutue. E temos também o parênquima amilífero, que vai fazer reserva, né, de amido, que é o produto de reserva, né, dos vegetais. Então o vegetal ele vai fazer a fotossíntese e vai gerar carboidrato, forma de glicose, por exemplo. Mas se ele não for utilizar todo aquele carboidrato, ele pode armazenar para usar depois. Ele armazena isso em forma de amido, que fica dentro do parênquima amilífero, que fica ali, né, nos leucoplastos. Aí aqui do lado tem uma fotinha dele. Nessas bolinhas aqui, né, ficam guardando ali justamente o amido, que é o produto de reserva da planta, tá? E agora falando um pouquinho sobre os tecidos embrionários. Então até agora a gente falou só sobre tecido adulto, mas todos os tecidos adultos se originaram de onde?
de um tecido embrionário, também conhecido como meristemas, tá? Que são comparados com as células-tronco nos animais. Então, os animais não têm células-tronco, que são aquelas células que podem se desenvolver em qualquer outro tipo de célula ou tecido. Nos vegetais também, né? Só que não são chamados de células-tronco, são chamados de meristemas. Então, esses meristemas, né, são tecidos que vão originar todos os tecidos adultos que a gente já viu até agora. E eles são classificados em 2 tipos só, então é muito facilzinho de lembrar e guardar. Só existe o meristema primário e o secundário. E para que serve cada um deles? O primário, ele vai fazer o crescimento do vegetal para cima, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um galho, aí aqui eu tenho uma gema, que é uma gema apical, porque ela fica lá em cima. Então, ela vai proporcionar com que o vegetal ele cresça cada vez mais para cima, tá? Então, ele é por isso que ele é também conhecido como meristema apical, devido a essa gema apical que fica aqui. Então, meristema primário ou meristema apical é a mesma coisa. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a planta cresça, né? Ou seja, ela fique no formato alongado, crescimento latitudinal, né? Ou seja, ela vai crescer para cima, tá? Então, quanto mais ela esticar, maior a planta vai ficar. E quem faz isso, né, é esse meristema primário. Tanto que se eu fizer uma poda, por exemplo, né, eu vou cortar ali, corta essa parte aqui fora. O vegetal não vai crescer, né, de forma alongada, porque eu cortei justamente o meristema que proporciona esse tipo de crescimento. Até crescer novamente esse meristema para que ele possa continuar se alongando, demora um pouquinho. Então, a poda, se eu cortar essa parte aí, né, a planta não vai crescer, né, de forma alongada. Temos também a protoderme, que dá origem aos tecidos, né, de revestimento, principalmente a epiderme. Então, a protoderme vai originar a epiderme, que é um tecido adulto. Protoderme é o tecido embrionário. E o fundamental? O fundamental vai dar origem aos tecidos fundamentais, que são os parênquimas, né, que a gente viu vários, né, de preenchimento, né, de armazenamento de ar, de água, de amido. Temos o colênquima, que dá flexibilidade e é composto por células vivas, e temos o esclerênquima, que dá rigidez, né, e sustentabilidade ao vegetal, e é formado por células mortas. Então, um tecido embrionário fundamental vai dar origem aos tecidos adultos também fundamentais, que são esses 3 aqui. E temos o procâmbio. O procâmbio ele vai dar origem aos tecidos vasculares. Então, procâmbio ele é de origem embriológica, que vai dar origem a tecido adulto, que é o vascular, que é o xilema e o floema. Lembrando que o xilema transporta seiva bruta e o floema transporta seiva elaborada. E nós temos o último, né, tecido, que é o meristema secundário, ou também conhecido como lateral. Por quê? Porque lembra que o meristema primário e apical ia fazer o vegetal crescer de forma alongada? O secundário ou lateral vai fazer com que o vegetal cresça engordando, vamos dizer assim, engrossando, cresça para os lados, tá? Então vai crescer de forma lateral, proporcionando ali o engrossamento do caule, do galho, né? E a largura desse vegetal, tá? Aí temos o felogênio, que é a casca da árvore, que é aquela parte mais externa, tá? Que depois do felogênio vem a feloderme, que é a parte mais interna. Temos também o câmbio vascular, que é o floema, que é a parte que transporta a seiva elaborada. E tem também ali juntinho o xilema, que transporta a seiva bruta, tá? E aqui no meio fica o cerne, né, que é aquela parte que nós vemos a idade do vegetal.
né? Cada anelzinho desse que tem aqui nessa parte é um ano de vida, né? Ou seja, uma primavera e, né, as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno que essa planta passou, tá? Então é um ano, cada anel é um ano. Então eu sei a idade do vegetal se eu contar quantos anéis tem aqui nessa parte. Então o meristema secundário é só para isso, é para fazer o engrossamento do vegetal, tá? E a largura dele. Então é muito fácil, né, esse tipo de meristema, porque o primário faz crescer alongando e o secundário faz crescer de forma que vai engrossar o vegetal, ok? Então, com isso nós já revisamos aí todos os tipos de tecidos, né, dos vegetais, e se tiver alguma dúvida é só me mandar uma mensagem. Aí tá aí o Growth dançando aí, né? Eu amo esse bichinho daquele filme, né, dos Guardiões da Galáxia. E até o próximo assunto então. Tchau, tchau.